Israel rejeita o sagrado reinado de Deus. Um chamado urgente para a redenção e transformação divina. No terceiro ano de Jeoaquim, em meio a um Israel dilacerado pelas lutas constantes e pela incerteza dos tempos, o povo clamou ao Senhor, desejando um rei que os governasse. O cenário montanhoso, tão belo quanto opressor, refletia a angústia de um povo cansado, perdido entre as promessas de Deus e a realidade de seus dias. Samuel, o profeta de Israel, caminhava entre as tribos, seu coração pesado, ciente de que esse clamor não era apenas uma busca por liderança, mas uma profunda rejeição da própria soberania de Deus. Ele se refugiava em oração, lembrando-se das maravilhas que o Senhor realizou na história de Israel. A saída do Egito, o sustento no deserto, a entrega da terra prometida. Em cada lembrança, a dor crescia dentro dele. Ó Senhor, por que o povo se esqueceu de ti? Clamava Samuel, sentindo a agonia consumir seu espírito. O desejo de um rei terreno representava um afastamento do Deus que sempre os guiou. Samuel sabia que a verdadeira segurança não estava na militaridade de um rei humano, mas na aliança selada pelo Senhor com seu povo. Enquanto continuava a orar, o Senhor respondeu em um sussurro que trouxe mais dor à sua alma. Não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim, afirmou Deus. A revelação bateu em seu peito como um soco. O povo estava simplesmente trocando a liderança divina por uma visão limitada e passageira de poder. Ele se lembrou das advertências de Moisés sobre os perigos de um rei terreno, as opressões que poderiam surgir, e como tal escolha poderia levá-los à dor e à servidão. Ponderando sobre essas verdades, Samuel preparou-se para comunicar ao povo a gravidade de sua solicitação. Ele reuniu as tribos e, com a voz pesada, alertou-os. Se escolherem um rei, ele tomará os melhores de seus bens, seus filhos e filhas para seu serviço. Vocês clamarão ao Senhor, mas não escutará. A mensagem ecoou nas montanhas, despertando reações diversas entre os israelitas. Muitos, dominados por suas emoções e inseguranças, aplaudiram a ideia de um rei. A tensão crescia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas a escolha do rei trazia consigo um dilema que reverberava na própria alma de Israel. As advertências de Samuel eram deixadas de lado, e com a insistência do povo, a tragédia estava se formando. O clamor por um governante terreno tornaria a nação cega para a sua verdadeira fonte de poder. À medida que os dias se tornavam semanas, e as semanas anos, Samuel percebeu que a batalha não era apenas contra a opressão externa, mas a perda gradual da confiança em Deus. A decisão final culminaria em um encontro a sós com Deus, onde ele revelaria que as promessas divinas nunca são em vão, mas, se ignoradas, resultariam em desvio e destruição. Samuel entendia que um redentor era urgentemente necessário e que a verdadeira liderança sempre deveria ser sobrenatural, enraizada na vontade divina. A história de Israel aguardava um desfecho que, se não abordado com reverência, poderia custar caro à sua identidade. O eco do chamado por um rei reverberava, e o desfecho do povo se aproximava, pendendo perigosa e decisivamente para o abismo, enquanto a esperança de um futuro em Deus pulsava silenciosamente, aguardando para ser revelada. Em meio às montanhas silenciosas e aos vales de Israel, a batalha entre a vontade de Deus e o desejo do povo se intensificava. Sob a sombra de suas orações,
Samuel buscava orientação. As palavras do Senhor ainda ressoavam em sua mente, como um eco distante de um alerta divino. Não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Olhando para a multidão que clamava, ele via rostos esperançosos e corações inquietos, prontos para abraçar o que pareciam ser promessas de segurança e estabilidade. Na manhã seguinte, o Senhor chamou Samuel novamente. Vai a Betel, disse ele, pois é lá que eu escolherei um novo rei sobre Israel. O temor tomou conta do profeta. Como poderia ele anunciar o que poderia ser um erro colossal, uma maldição em um dia que começara como qualquer outro? Mas a obediência sempre imperava sobre suas dúvidas. Era necessário, e apesar de todo o sofrimento, o Senhor tinha um plano para seu povo. Samuel se dirigiu a Betel com o coração pesado e repleto de incerteza. Ao chegar, encontrou os líderes e anciãos da cidade reunidos, suas vozes em alvoroço, discutindo sobre o futuro que escolheriam. Samuel, em um momento de coragem, levantou a voz. Ouçam, israelitas, o Senhor dos Exércitos nos chamou a um julgamento. O que buscais na carne que não se encontra no espírito? Alguns se opuseram, dizendo que o reino humano traria proteção contra os inimigos, enquanto outros, mais sábios, ponderavam se havia realmente segurança em desviar-se da liberdade divina. Samuel, possibilitando um ambiente de reflexão, lembrou-se das palavras do Senhor a respeito da fidelidade. A escolha de um rei poderá levar à servidão. E nesse mesmo momento, a palavra de Deus faria reverberar uma promessa, mas a decisão estava nas mãos do povo. Finalmente, ao se retirar para uma colina próxima, Samuel se prostrou e pediu a Deus que revelasse o futuro. Ó Senhor, se o novo rei vai conduzir Israel a um caminho de destruição, permita que eu veja a tua verdade. Deus então respondeu com clareza. Eu levantarei um rei que, embora imperfeito, será usado para um propósito maior. Não perderás teu papel como profeta, pois sempre te levantarei como guia. A consciência de um plano maior tomou conta de Samuel. As nuvens pesadas sob o céu agora pareciam, de algum modo, mais leves. Ele entendeu que Deus estava a caminho de cumprir a sua aliança, mesmo que o povo tivesse se desviado. O Senhor sempre manteria um remanescente que não se dobraria aos ventos da desobediência. O desespero poderia pairar sobre Israel, mas a esperança ainda corria nas veias do deserto calmo. Quando Samuel voltou à cidade, a multidão olhava com expectativa. Escolhereis um rei, ele declarou, mas escutem atentamente. Eles clamaram por um governante de carne e osso, mas a verdadeira governança pertence a Deus. E enquanto ele falava, a luz do amanhecer começava a romper as trevas do Israel idólatra. Era um momento crucial na história do povo, e cada decisão carregava implicações eternas. O clamor de um povo que se afastava da verdadeira adoração atraía a desesperada necessidade de um legislador divino. No fundo, no entanto, havia uma verdade redentora se formando. Um plano soberano que superaria toda a falta de fé e definiria o futuro da nação. E enquanto os ventos mudavam, um novo nome seria convocado a emergir das sombras da história. Mas ainda não o visaem, advertiu o Senhor a Samuel. O verdadeiro rei ainda está por vir, e através dele, as promessas serão restauradas. O desejo de um rei humano não era apenas um erro. Era um prenúncio de algo muito maior que se aproximava, levando o coração da nação a um lugar de desespero, mas também de esperança. A jornada de redenção começava, e o que esperavam seria apenas um eco distorcido da glória que Deus tinha reservado para o seu povo. Samuel sabia que o chamado de Deus não era a mera escolha de um governante, mas a designação de um guia espiritual em um tempo de incerteza. Enquanto ele caminhava entre a multidão, os olhares fixos em sua figura solene, sentiu um peso que não era apenas de autoridade, mas de uma profunda responsabilidade. A voz do Senhor ainda ressoava em seu coração.
lembrando-o que a escolha que estavam prestes a fazer afetaria não apenas os dias presentes, mas ecoaria através das gerações. Senhores de Israel, ele começou, sua voz ecoando como um trovão em meio ao silêncio expectante. O Senhor revelou que vós buscais um rei, mas ponderai sobre vossos corações. O que é que realmente desejais? A segurança que se vê com os olhos, ou a liberdade que é encontrada na obediência ao Senhor? Os anciãos murmuravam entre si, assustados com a seriedade das palavras de Samuel, mas, ao mesmo tempo, firmes na sua decisão. Um dos líderes mais velhos levantou-se, seu semblante sério. Samuel, temos vivido sob constante ameaças dos filisteus. Um rei nos dará a força que precisamos. Um líder que nos unite. Deixai-nos seguir este desejo que nos queima. Precisamos de um homem que nos guie em batalha. Samuel sentiu seu coração apertar. Os temores do povo revelavam-se. E, embora não estivesse em sua natureza duvidar, a resistência do povo à orientação divina o feria profundamente. Assim, retirando-se novamente para a solidão de seu espírito, clamou ao Senhor. Ó Deus, tu conheces o coração de todos os homens. Em sua busca por segurança, eles se esquecem de ti. Mostra-me a tua vontade. E o Senhor respondeu ao clamor de Samuel como um sussurro em meio ao vento. Atende à voz do povo, pois não é a ti que rejeitam. Dize-lhes que levantarão um rei, mas avisa-os das consequências que isso trará. Que eles compreendam o peso de sua decisão, antes que o caminho seja traçado. Samuel levou a mensagem ao povo, suas palavras reverberando com um peso que só a verdade poderia carregar. O Senhor diz que também será uma escolha de servidão. Um rei tomará vós melhores, e vossos filhos servirão sob seu domínio. A voz de um rei será poderosa, mas a segurança que buscais será como uma sombra fugidia. Enquanto proferia esta advertência, a indignação e o desdém começaram a circular entre a multidão. Mas desejamos ser como outras nações, gritaram alguns. Um rei que nos conduza, que lidere nossas batalhas. Um homem que possamos ver e tocar. A pressão era palpável. E no fundo de seu ser, Samuel percebia a luta interna entre a fidelidade a Deus e a crescente vontade do povo. Ele sabia que a obediência a Deus muitas vezes demandava coragem em tempos de rejeição. Mas ele também reconhecia que a justiça de Deus assegurava que mesmo decisões ruins não eram o fim, mas um novo começo. Farei conforme vossa vontade, disse Samuel, mesmo tremendo por dentro. Que venha o rei, mas lembrem-se, será um preço a pagar. E mesmo assim, em meio à desobediência, a misericórdia do Senhor será revelada. Quando Samuel voltou a Deus em oração, ele sentiu que mais estava em jogo do que os destinos de homens. A sombra da soberania divina pairava sobre cada escolha, e uma nova luz começava a se desvelar entre as trevas. O filho prometido ainda não tinha sido revelado, mas na escuridão da escolha do povo, havia uma esperança ressurgente. E o Senhor declarou ao seu profeta: ainda que Israel clame por um rei, eu levantarei um líder conforme o meu coração. Através das aspirações deles, cumprirei a minha promessa. Pois entre as ruínas de uma escolha errada, minha glória se manifestará. O verdadeiro rei já está a caminho, que reunirá as nações e trará salvação. Samuel sentiu um arrepio ao ouvir isso. O futuro ainda estava por ser revelado, e cada coração em Israel estava prestes a se deparar com o desígnio divino que Deus havia preparado, misturado em meio à fragilidade humana. E conforme a luz do novo dia raiava, ele sabia que a jornada de redenção de Israel estava prestes a tomar um rumo inesperado e glorioso. Assim que a decisão foi tomada, um silêncio pesado pairou sobre o povo, como se as nuvens de uma tempestade se aproximassem. A esperança de um rei terrenal se misturava com o temor das palavras de Samuel, pois mesmo os mais incautos não podiam ignorar a gravidade do que estavam fazendo. Os anciãos que haviam clamado por um rei agora se entreolhavam, suas expressões vacilando entre ansiedade e fervor.
Vós quereis um rei. Samuel anunciou novamente agora com firmeza renovada. Mas escutai. As escolhas não são sem custo. Este novo rei tomará de vós o que é precioso. Ele demandará vossos filhos em seu exército, e as vossas filhas servirão em suas cortes. Ele tomará os melhores vossos campos, vinhas e olivais, e dará a outros. Aqui se inscreve o preço da vossa escolha. O povo, em um ardor coletivo, começou a clamar mais alto. Nós o queremos, dê-nos um rei. A insistência e a impetuosidade tornavam-se cada vez mais evidentes nas vozes que ecoavam entre as colinas de Israel. E assim Samuel, apesar do seu espírito aflito, compreendeu que o tempo da profecia estava se cumprindo, e que a soberania de Deus, mesmo em meio às fragilidades humanas, refletiria a sua glória. Ele se voltou para o Senhor, e em meio a lágrimas silenciosas, buscou entendimento. Senhor, ele orou, como pode este povo se desviar de ti enquanto tu és o verdadeiro soberano de suas vidas? Concede-me clareza em meio a este desassossego. Foi então que, entre as palavras do profeta e as ansiedades do povo, um homem de Benjamim se destacou, chamado Saul. Era um jovem de estatura imponente, cujos olhos brilhavam com a ambição de um líder. Não era apenas a aparência que chamava a atenção, mas algo mais profundo, uma força que atraía os olhares e corações à sua presença. Entretanto, o que se passava em sua alma ainda era um mistério. Samuel, disse Deus ao profeta, levanta-te, eu enviei um homem a ti. Este será o escolhido por Israel, mas lembra-te, ele precisará de ser moldado, assim como eu moldo o céu e a terra. O profeta sentiu um arrepio ao ouvir a voz divina. Ele se levantou e preparou-se para o encontro. Com um coração dividido, ele se lembrava das palavras de advertência, mas também da promessa de Deus. Havia um propósito maior em todas aquelas dificuldades. Na manhã seguinte, Samuel partiu em busca de Saul, seu espírito carregando a espera e o temor do que ainda estava por vir. Ao encontrá-lo, viu a mão do Senhor já operando nesta escolha. Contudo, havia uma sombra de dúvida que o acompanhava durante o caminho. Que tipo de rei o povo haveria de receber? Um líder que refletiria o caráter de Deus ou um governante que desvirtuaria a verdade? Quando te vires em sua presença, lembra-te de que a vontade do Senhor é um mistério e que cada escolha feita no impulso poderá ter consequências eternas, refletiu Samuel. Enquanto isso, no coração do povo, a ansiedade crescia. Eles estavam prestes a se comprometer com um caminho que poderia levá-los mais para perto de Deus, ou para a sua destruição. Um novo líder estava por vir, um líder que poderia guiar Israel para sua redenção ou para mais degradação. E assim, a história de Saul começava a se entrelaçar com a eterna narrativa do povo de Deus. Um momento que mudaria não apenas suas vidas, mas reescreveria a trajetória da história da salvação. Porque mesmo em meio ao fracasso humano, o Senhor permaneceu fiel, preparando um caminho para um rei cuja essência seria esperança, verdade e vida eterna. O desígnio da criação pulsava atrás de cada escolha, e enquanto Israel clamava por um rei, a promessa de um verdadeiro libertador ainda não tinha sido revelada. Estais prestes a ver algo grandioso, disse o Senhor a Samuel. Um novo capítulo para o meu povo, cuja história se desenrolará até que eu estabeleça meu reino justo e eterno. A luz da manhã filtrava-se através das árvores, quando Samuel finalmente encontrou Saul, que se preparava para voltar a casa, após uma busca frustrante pelos jumentos perdidos. Ao olhá-lo, Samuel viu não apenas um jovem imponente, mas o escolhido do Senhor para governar Israel. Contudo, seu coração estava pesado, pois ele conhecia o ser humano que falha e se desvia. Saul, filho de Quis, Samuel o chamou, sua voz ressoando com autoridade e compaixão. A espera do povo chegou ao fim. O Senhor te deu a soberania sobre Israel, e tu serás o seu rei. As palavras de Samuel reverberaram no coração de Saul,
que respondeu com humildade: Sou eu, um homem de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família, a mais insignificante dentre todos. Por que falas a mim assim? 1 Samuel 9:21. A insegurança em sua voz refletia a verdadeira essência de um homem antes de sua transformação. Então, Samuel levou Saul a uma refeição, onde o ungiu como rei, e o Espírito do Senhor desceu sobre Saul, enchendo-o de poder. Todos na mesa sentiram a presença divina, mas um vento de preocupação soprava em direção ao profeta. Samuel sabia que a unção implicava um chamado à responsabilidade. E responsabilidade era um peso que poucos estavam dispostos a carregar. Naquele momento de consagração, Samuel fez uma admoestação a Saul, dizendo: Quando te afastares do Senhor, não poderás ter sucesso, pois não haverá sucesso sem obediência à palavra do Senhor. Proclama a sua mensagem e guia o seu povo com coração sincero. As palavras de Samuel ficaram gravadas como uma lição perene sobre a importância da comunhão com Deus. Assim que Saul saiu, recebeu um sinal. O Senhor lhe garantiria o testemunho da transformação em sua vida, com a promessa de que o revestiria de poder. Contudo, à medida que a unção de Deus se tornava evidente, já havia murmúrios entre o povo. Alguns, por sua natureza inclinado ao ceticismo, disseram: Mas como sabemos que este é o homem que nos governará, será que não podemos encontrar outro? E assim, as vozes de desconfiança se espalharam, como uma sombra sobre o novo rei. Saul enfrentaria a luta de ser aceito, um fenômeno que povoara sua mente enquanto ele montava seu cavalo em direção à casa. O peso da coroa estava começando a se estabelecer em sua mente, mas não de modo a absorver seu coração. Samuel, por seu lado, voltou a Gilgal, sua alma inquieta pelo que ainda estava por vir. Ele buscou saber a extensão do plano de Deus para seu povo. Por que eles preferem um rei que só pode prover coisas temporais quando tem o rei eterno? Refletiu em espírito, como se os ecos das vozes do povo reverberassem em seus pensamentos. Mais tarde, o Senhor se aproximou dele novamente. Escuta, Samuel, o povo escolheu bem. Os olhos deles estavam fixos em um líder que parece poderoso, mas o que eles não percebem é que precisam de uma transformação interna. Estarei preparando algo grandioso nas próximas gerações, mas agora é um tempo de teste. Enquanto isso, entre as tribos, a tensão se acumulava. O povo que clamava por um rei enfrentaria desafios não apenas contra os inimigos externos, mas também os internos que minariam sua fé. O reino que desejavam pode não corresponder às suas expectativas, e seria isso uma oportunidade de retornar ao verdadeiro rei. Samuel, sabendo que a tarefa de guiar o povo seria desgastante, e que eles lutariam contra a tentação de se desviarem mais uma vez, olhou para o céu e orou: Senhor, mantém o coração do teu novo escolhido reto em ti, que ele não se curve diante do poder solene que carrega em suas mãos. E neste ponto crucial, a história de Israel tomava um rumo extraordinário. Com cada passo adiante, um vislumbre de quão severo seria o resultado de sua escolha começava a surgir. Contudo, Deus já tinha um plano em andamento para a redenção, que ia muito além da compreensão de todos. Um desígnio que poderia muito bem ser revelado em tempos futuros, na forma de um verdadeiro rei que nunca os abandonaria. Preparai-vos, povo de Israel, disse o Senhor com voz sussurrante. Em meio a essas aflições e escolhas desajeitadas, um plano soberano se desenrolará, onde eu revelarei a minha salvação, um rei segundo o meu coração, que cumprirá eternamente a promessa que fiz. Com o raiar de um novo dia, Saul partiu em direção à sua casa, sua mente agitada por um misto de esperança e insegurança. O caminho através das colinas de Benjamim parecia mais grandioso, porém também pesado, com a ideia de ser o rei de Israel pulsando em seu peito. A unção o equipara com um poder que ele nunca sonhara ter, mas as incertezas o acompanhavam.
Como posso liderar um povo que já está duvidando de mim? Pensava Saul, enquanto o sol se erguia, lançando sombras longas sobre a estrada. Ao chegar à sua cidade, as notícias de sua unção haviam se espalhado como fogo. A população se reunia em grupos, curiosos, alguns celebrando, outros murmurando. Uma ansiedade nova começava a tomar forma, e a palavra de um rei escolhido pelo Senhor parecia estar em disputa com as dúvidas que alimentavam os corações do povo. Ele sabia que não era um homem qualquer, mas ainda assim, o murmúrio entre as fileiras trazia inquietação. Em sua casa, Saul foi recebido por seu tio que perguntou: "De onde vens e o que diz o Senhor?" "Fui em busca dos jumentos, e ao longo do caminho, encontrei com o profeta Samuel. Ele me ungiu como rei sobre Israel." Respondeu Saul, a voz branca de estranheza. O que sua família e amigos realmente pensariam de sua nova posição? Ele percebeu que, mais do que uma coroa, a unção trazia uma responsabilidade que pesava como chumbo sobre os ombros de um simples pastor. Enquanto Saul lutava com essas questões, Samuel estava em Gilgal, convocando o povo de Israel para um encontro solene. A multidão se reuniu e o ar estava impregnado de expectativa. Samuel, com sua voz firme e autoridade divina, disse: "Convidai todos os filhos de Israel, pois o Senhor está prestes a revelar o escolhido entre vocês." Moisés e Josué estavam presentes no imaginário do povo, e a lembrança da aliança feita com Deus pairava sobre cada um como um manto de esperança. Quando os clãs de Israel foram chamados um a um, os nomes ressoaram, e a tribo de Benjamim foi finalmente nomeada. O coração de Saul disparou no peito, como a tigela de um sino ao tocar. Samuel pediu então que Saul se apresentasse ao povo. Com o peso da responsabilidade agora tangível, Saul se colocou diante da multidão. Os olhares variavam, de curiosidade a desconfiança, e a dúvida repercutia como um eco nas mentes dos israelitas. "Vede o homem que o Senhor escolheu", proclamou Samuel. "Não existe outro como ele entre todo o povo." Mas, em meio à aclamação, um punhado de céticos levantou a voz questionando: "Como podemos aceitar este homem desprezível? Ele é de uma tribo pequena." Assim, o espírito de divisão começou a germinar nas mentes das pessoas, ameaçando a unidade que tanto buscavam. Mas Deus não estava alheio a essa agitação. Ele sussurrou a Samuel: "Eu permiti que eles escolhessem um rei para que possam entender, em suas provações, que seu verdadeiro rei deve ser eu. Somente um tempo de desolação e busca poderá trazê-los de volta ao meu coração." Como um pescador lançando a rede, o Senhor tinha um plano para redimir Israel e mostrar-lhe sua necessidade de um Salvador. Samuel, entendendo essa perspectiva divina, advertiu o povo: "Escutai as palavras do Senhor. O que parece o caminho certo pode levar diretamente à destruição." Enquanto isso, Saul, ainda em meio à multidão, sentiu a presença de Deus sobre ele, fortalecendo-o. Em sua alma, a luta entre a confiança e a ansiedade se intensificava. Com determinação renovada, ele se lembrou das palavras de Samuel e da promessa de que o Senhor o estaria guiando. "Eu não estou sozinho, incapacitado, mas nunca abandonado", murmurou para si mesmo, buscando coragem em meio à tremenda responsabilidade. Mas aquele dia ainda guardava surpresas. Samuel, ao ver as vozes de desconfiança se elevarem, tomou o risco de pedir a Deus um sinal para que todos fossem testemunhas da escolha divina sobre Saul. E naquele momento, quando o povo clamou pedindo confirmação, raios cortaram o céu em um espetáculo eletrizante, um sinal que trouxe temor e respeito sobre o povo. Era evidente que a mão de Deus estava sobre Saul, mesmo que suas fraquezas fossem visíveis. "Esta é a obra do Senhor", Samuel declarou. "Através do fraco, ele se mostrará forte." Assim, a história estava apenas começando, e a batalha pela aceitação de Saul como rei prenunciava conflitos maiores. Samuel sabia que as escolhas de Israel não apenas moldariam o presente, mas ecoariam como um alerta para gerações futuras.
E nos recessos do céu, uma nova revelação se formava, onde a soberania de Deus começava a entrelaçar o fio da história de um rei que um dia traria verdadeira libertação e um coração transformado ao seu povo. Preparem-se, porque um dia tudo isso se revelará, sussurrou o Senhor, seu desejo de misericórdia e salvação transcendente acordando na eternidade. Enquanto o sol se punha sobre Gilgal, a luz dourada filtrava-se através das árvores, criando um cenário de outra época. O murmúrio da multidão ressonava como um eco distante, refletindo a tensão que pairava no ar. Samuel, percebendo que as inquietações do povo eram profundas, elevou sua voz. O Senhor se lembrou de sua aliança com Israel. Contudo, lembrai-vos do que significa ter um rei. O caminho não é simples e traz consigo dilemas que podem levar à ruína ou à salvação. Os olhos de Saul se dirigiam para Samuel, seu coração palpitando. Ele sentia a relutância dos israelitas, ainda atordoados pela incerteza. Entre os primeiros aplausos, também havia aflições. As palavras de Samuel, pesadas de sabedoria, começavam a tocar as fibras do coração do povo, trazendo à tona a verdade que muitos preferiam ignorar, a necessidade de um retorno ao Senhor. Mas qual é o preço? Um homem sobressaía entre os que estavam reunidos. Seu tom era credível e sua voz ressoava na multidão. Ele continuou: Nos darás um rei, mas não é a presença de Deus que nos garante segurança? Se estivermos sob a autoridade de um homem, onde fica a proteção divina? Samuel, com a experiência de um profeta, observava a multidão com fundos olhos de entendimento. Não rejeitais a mim, mas ao Senhor que é vossa verdadeira liderança. Ele é sempre hábil e sua misericórdia permanece. Declarou, mirando Saul com uma intensidade que parecia atravessar as almas. No coração, o temor de Saul aumentava. Como poderia ele, um simples homem, desafiar a dúvida? E assim, buscando ânimo, ele rezou silenciosamente: Senhor, que teus propósitos se cumpram, e que em meu coração haja um espírito forte. Ele não tinha que ser como os reis de outras nações que opressam os povos. Seu papel era ser um servo, um reflexo da vontade de Deus. Nesse instante, Samuel se voltou para o Senhor em busca de orientação. Ele sabia que precisava de um sinal mais claro, um movimento divino que calasse as vozes de dúvida. Senhor, como posso apaziguar esta tempestade? Que o teu povo conheça a tua voz clara em meio a tantos clamor. E enquanto suas palavras ecoavam, um grande vento surgiu, como se os céus respondessem à súplica de Samuel. Logo a terra começou a tremer, e uma escuridão repentina tomou conta do céu. Um grande trovão ressoou, e a multidão, aterrorizada, começou a murmurar: É o julgamento do Senhor. A ansiedade aumentou, e os israelitas se voltaram para Samuel, buscando por consolo. Não temais, gritou Samuel com vigor. Este é o sinal de que o Senhor está conosco. Ele deseja que sigamos o caminho de sua escolha. Vede como o Senhor é poderoso e soberano. E assim, em meio ao medo coletivo, a ansiedade foi gradual e magicamente substituída pela reverência. Saul, observando a transformação, sentiu a força do Espírito deliciando-se em seu coração. Porém, as divisões não desapareciam instantaneamente. Enquanto algumas vozes clamavam por união sob a nova liderança, outras se levantavam para rechaçar a decisão. O povo ainda tinha uma escolha a fazer: seguir o caminho incerto da realeza ou abraçar o propósito eterno do Senhor. Quando Saul finalmente se dirigiu mais uma vez à multidão, sua voz, balançando entre o temor e a esperança, proclamou: Se confiarmos em Deus, Ele não nos abandonará. Sejamos um só coração para que a nossa confiança seja em aquele que nos deu tudo e que nos guiará em unidade. Mas no fundo da história, Deus observava com profundezas de amor e justiça. Eu sei que a travessia não será fácil, murmurou o Senhor no secreto de sua vontade, mas por intermédio deste povo obstinado,
Levantarei um exército que clama por meus princípios. O plano de salvação será exposto em meio ao tumulto. Assim, enquanto o olhar de cada um buscava um futuro incerto, a esperança ainda pulsava como um fio de luz invisível, ligando os corações a algo maior, ao propósito divino que estava prestes a se revelado. Que este seja um começo para o desdobrar de minha vontade, admoestou o Senhor. Sinais de redenção prestes a emergir das tradições de um povo que frequentemente preferia se afastar do Criador. E assim, uma nova era começava, tecendo a história de Israel em um tecido de fé, desobediência e esperança. E sucedeu que após a estrondosa manifestação do poder de Deus, um silêncio profundo dominou sobre a multidão. Os corações, inicialmente alarmados, agora palpitavam em uníssono com um misto de temor e expectativa. Saul, aturdido pela responsabilidade que pesava sobre seus ombros, olhou para o céu escuro, onde as nuvens se afastavam lentamente, revelando uma centelha de luz que começava a romper a escuridão. Samuel avançou novamente, sua presunção moldada tanto pela necessidade urgente de direção divina, quanto pela expectativa do povo. Assim diz o Senhor: amanhã em Gilgal, um novo caminho será inaugurado para Israel. Contudo, lembrai-vos a quem destes o vosso coração. Um rei humano, por mais valente que seja, nunca substituirá a majestade do Deus Altíssimo, alertou, enquanto suas palavras flotavam no ar pesado, com a presença divina. As palavras de Samuel ecoaram no semblante ansioso de muitos. Entre a multidão, um homem começou a murmurar sua preocupação, dizendo-os: e se o rei nos conduzir à ruína? E se a nossa volta ao Senhor for lenta e cheia de dor? Samuel, percebendo o desânimo, respondeu com firmeza: que não haja temor, pois o Senhor levantará um exército fiel a Ele mesmo, e mesmo em tempos de trevas, sua luz brilhará em nossos corações. Ele sabia que a fé do povo era um combustível poderoso nas mãos de Deus. Naquela noite, enquanto as estrelas se acendiam no céu como olhos vigilantes, Saul se retirou para orar. De joelhos, clamou ao Senhor, buscando entendimento e força. Mostra-me o caminho, ó Deus, pois sou pequeno entre estes homens. Desejo ser o instrumento de tua justiça, e não da opressão. Sentiu uma resposta interna, e uma paz inexplicável começou a envolvê-lo, reforçando seu propósito divino. Quando o novo dia amanheceu, Saul tomou seu lugar diante do povo. As vozes que clamavam por liderança e proteção estavam agora entremeadas por uma crescente determinação. Samuel se ergueu e com uma mão estendida declarou: que todos se reúnam, pois aqui se encontra o eleito do Senhor. Durante o momento sagrado, muitos se perguntavam se ali estava a resposta às suas súplicas. Assim que o nome de Saul foi chamado, houve um clamor de louvor e temor, mas também um sussurro de incerteza. O que viria agora sob a realeza desse novo rei? Temei ao Senhor e servi-lo com verdade. Afastai-vos de tudo o que pode corromper o vosso coração. Samuel instruiu, fixando seu olhar nos rostos que observavam. E lembrai-vos, o Senhor não deixa de estar convosco, mesmo quando escolherdes um homem para governar sobre vós. E enquanto falava, Samuel sentiu novamente o peso da responsabilidade que se aproximava, como uma nuvem ameaçadora. Porém, naquele mesmo instante, em meio à vida mundana dos israelitas, limites espirituais começaram a se aproximar das bordas da realidade. O Senhor, em sua soberania, provocou um mal-estar crescente nas nações vizinhas, e as sombras de conflitos começaram a se aproximar das portas de Israel. Era uma advertência silenciosa, uma preparação para os desafios que estavam por vir. Escutai, filhos de Israel! Samuel gritou, sua voz vibrante cortando a murmuração da multidão. O Senhor não deixará de nos proteger se nos mantivermos fiéis a Ele em nossa nova jornada. No entanto, se falharmos, clamarão em vão, pois o julgamento pode chegar a qualquer momento. Os rostos se tornaram pálidos diante da seriedade da mensagem,
e em seus corações, algo começou a se agitar. O que o futuro guardaria para eles? Era um caminho de ruptura, que se formava sob a luz da nova realeza. Um caminho onde cada escolha clamaria por repercussões eternas. Com uma saúde revigorada, Saul tomou seu posto como rei. Mas uma inquietação nova crescia no alma de Samuel. Como estará o povo diante das provações que estão por vir? O que o futuro apresenta que pode testar a fidelidade do povo ao Senhor? Ponderou. O relógio do destino continuava a avançar e em um sussurro divino se ouvia: preparem-se, pois a verdadeira chamada, o poder escondido nas sombras, está prestes a ser revelado. E assim, enquanto os israelitas se lançavam na incerteza da nova liderança, o Senhor, na quietude da noite, preparava um grande movimento nas águas da história. Eis que um novo levante surgirá, e por meio de um gozo e uma dor indizíveis, a verdade do meu propósito se manifestará no mais profundo do coração de cada um. A história de Israel estava apenas começando a entrelaçar-se com a vontade soberana do Altíssimo. Uma jornada que não seria esquecida, um chamado que o povo não poderia evitar. E sucedeu que, ao amanhecer do novo dia, um murmúrio de expectativa percorreu as fronteiras de Israel. O povo havia acordado com um peso no coração, sudário inquietante sobre as esperanças depositadas no novo rei. Saul, agora revestido de autoridade, caminhava entre aqueles que clamavam por sua orientação. Sua presença, embora majestosa, exibia a vulnerabilidade da dúvida que se alojava nas almas dos israelitas. Ó povo de Deus, começou ele, sua voz ressoando através do vale. Entendamos que nossa firmeza não deve estar em um homem, mas no Senhor nosso Deus. Estou aqui para guiar, mas é Ele quem deve governar nossos corações. As palavras de Saul ecoaram como um eco distante das advertências de Samuel, lembrando-os de que Deus, o seu verdadeiro rei, nunca deixara de ser a fonte da sua força. Contudo, já se sentia um vento gélido soprar nas nações ao redor. Os filisteus, alertados pela nova unidade de Israel, começaram a se agitar como ondas tumultuosas em um mar revolto. O chamado de Gilgal não era meramente uma cerimônia de coroação, mas uma convocação à guerra. Em meio à reverência, nações se preparavam para confrontar a nova ordem. Ora, o Senhor não nos abandonará, exclamou um dos líderes, levantando a voz em meio à multidão. Devemos clamar por sua proteção e força. E assim, quando o sol se ergueu, o povo de Israel inclinou-se em oração, buscando a face do Senhor. Havia, porém, uma inquietação nos corações mais fervorosos. Um jovem chamado Jonatas, filho de Saul, sentia o chamado de Deus a se levantar contra as circunstâncias que se avolumavam. Foi numa tenda escondida, longe da vista do povo, que ele sentou com um grupo de guerreiros. Não podemos esperar passivamente a intervenção do Senhor. Ele já nos deu o que precisamos. O exército que ele vai levantar não será apenas nosso, será seu. Avancemos confiando em sua palavra. Enquanto isso, na sala do trono, Saul enfrentava uma batalha interior. Ele sabia que as decisões que tomasse teriam eco profundo na história de Israel. Clamou a Deus em um momento de angústia. Senhor, como posso conduzir este povo à vitória? Tenho medo de que os desígnios humanos prevaleçam sobre sua soberania. E o Senhor, ouvindo sua aflição, enviou um anjo em resposta. A presença celestial encheu a tenda, e a voz do Senhor ecoou firme e clara. Saul, não temas. A vitória já foi decretada nas alturas. Endireita tua coluna e confia em mim. Eu serei contigo, e através de ti, farei uma obra poderosa. Este encontro teve um impacto imediato. A hesitação de Saul foi transformada em um ardente zelo. Ele convocou seus generais para um conselho urgente, decidindo que o tempo da inação já havia passado. Preparem-se, pois partiremos ao amanhecer, ordenou, sua voz ressonando com renovada determinação. Na calada da noite, uma inquietação tomava conta de Israel.
Os ecos de um inimigo à espreita podiam ser sentidos. Mas no alto dos céus, o Senhor observava, oreando os destinos e os corações. Um pressentimento divino pairava no ar. Como seria a resposta do povo quando enfrentassem os desafios que estavam por vir? A decisão de Saul em conduzir os israelitas à milícia tornaria-se um teste de fé. E aqueles que seguissem a dianteira não apenas lutariam contra um exército visível, mas também contra as forças invisíveis que buscavam desviar o coração do povo da palavra de Deus. Assim, a história de Israel estava em um limiar. Uma chama de esperança e temor se acendia, e as palavras de Samuel reverberavam na mente de muitos. Se falharmos, clamarão em vão. O peso da escolha estava nas mãos de um rei, mas a decisão de um povo de permanecer fiel a Deus ressoava mais alta. Enquanto isso, longe da tenda de Saul, uma sombra observava de um alto morro. O olhar penetrante de uma figura sinistra aguardava o momento propício. Ele sabia que a divisão e a dúvida eram sempre as armas mais poderosas. Quando eles se separarem de sua aliança, então eu poderei agir. Sussurrou para si mesmo, um riso macabro escapando de seus lábios. Que o futuro reservaria para Israel. O caminho à frente estava repleto de armadilhas e redenção, e a mesma luz que prometia esperança também anunciava a luta. Estava a aliança de Deus prestes a ser testada, e o tempo de revelações divinas se aproximava com cada respiração. O Senhor já falava, mas o povo estava pronto para ouvir. Na alvorada de um novo capítulo na história de Israel, o horizonte estava tingido de um laranja vibrante. Enquanto Saul se preparava para conduzir seus homens à batalha, a iminente confrontação com os filisteus lançava uma sombra sobre a nação, e a ansiedade era palpável entre os soldados. Mas em meio à turbulência, o povo também sentia uma chama de esperança, a esperança que não vinha apenas do homem que agora os governava, mas do Deus que sempre havia estado com eles. Preparem-se, pois a vitória está ao nosso alcance. Saul bradava com fervor, mas içava um coração que lutava contra suas próprias incertezas. Ele sabia que sua habilidade como líder seria testada não apenas no campo de batalha, mas na confiança que o povo poderia colocar em Deus através dele. Enquanto isso, jovem Jonatas, destemido e inspirado, decidia agir. Não podemos esperar que os inimigos venham a nós. O Senhor é nosso guia, e se Ele está ao nosso lado, devemos ser proativos. Convocou seus amigos para seguir com ele em uma missão de reconhecimento na terra filisteia. Jonatas desejava espionar o acampamento inimigo, ciente de que a coragem poderia ser a chave que abriria as portas para um grande livramento. Enquanto avançavam furtivamente, Jonatas compartilhou com seus companheiros. Nosso Deus pode salvar, quer sejamos muitos ou poucos. Se Ele trouxer salvação, nós o saberemos, e o povo também verá a sua glória. As palavras encheram seus corações de fervor, e juntos, decidiram que, se avistassem os filisteus, proclamariam sua confiança em Deus. Por outro lado, na tenda de Saul, a tensão se acumulava. Samuel, o profeta, havia predito que inspecionaria as futuras ações de Saul de perto. Mas havia um silêncio incomum, uma ausência do espírito que antes inundava aquelas instantâneas. Onde está o Senhor? Saul se perguntava, sentindo a pressão de mais do que uma batalha. Era uma luta pela sua própria fé, pelo seu lugar como rei, e pela confiança do povo em Deus. No momento decisivo, enquanto os filisteus se preparavam para a guerra, Jonatas e seu escudeiro se depararam com um grupo de inimigos. Armados apenas com a coragem e o reconhecimento do poder de Deus, decidiram chamar os filisteus. Se eles nos disserem para nos aproximarmos, sabemos que o Senhor está conosco, disse Jonatas determinado. E assim, os dois se rebelaram, e o que viria a seguir é que seus gritos de fé ecoariam não apenas nas montanhas, mas na história de Israel. Quem são vocês, hebreus? Exclamaram os filisteus, rindo e zombando de seu tamanho e número. Mas Jonatas, sentindo a mão de Deus sobre ele, ergueu-se. Nós somos filhos do Senhor dos Exércitos.
Se o nosso Deus está conosco, vocês já estão derrotados. Com um impulso de coragem sobrenatural, os dois atacaram, e a intervenção divina rapidamente se manifestou. Algo magnífico começou a ocorrer. Os filisteus, em pânico, começaram a lutar entre si, desorientados e aterrorizados pela presença inesperada de dois jovens guerreiros de Israel. Enquanto isso, em Gilgal, a nuvem de incerteza e desconfiança que pairava sobre Saul começou a dissipar-se à medida que as notícias do tumulto começaram a chegar. Ele se preparava para o comando, quando a voz de um mensageiro adentrou a tenda com alegria. Os filisteus estão fugindo. Nosso povo venceu. E, sem esperar mais, Saul finalmente entendeu que Deus estava em movimento. Não apenas através de sua liderança, mas por meio da coragem de seu filho e de seu fiel escudeiro. Samuel, percebendo o que ocorria, sentiu a necessidade de se dirigir a Saul. Levantemos um clamor ao Senhor. A vitória não está em nossa força, mas na nossa rendição à sua vontade. Enquanto ele proclamava essas palavras, o povo começou a orar e a clamar. A grandeza da obra de Deus não poderia passar despercebida, e a aliança que eles buscavam ser fiel seria mais uma vez testada. Enquanto os filisteus se retiravam em desordem, Jonatas e seu escudeiro retornaram a Israel como verdadeiros heróis, e as vozes de louvor começaram a ressoar nas colinas. Saul, agora mais confiante, tomou essa vitória como um sinal do favor de Deus. Mas Samuel, observando do horizonte, lembrava-se da advertência que Deus havia dado a ele. Mesmo na vitória, mantenha o coração aberto e fiel. O que temos aqui não é apenas um ato de bravura, mas um gesto divino. Que a nossa confiança não esteja nos nossos números, mas no Senhor. Hoje celebramos uma vitória, mas cada escolha que fazemos deve refletir nossa dependência do Deus que nos guia, clamou Samuel. Enquanto o povo se reunia em adoração, Samuel percebeu que um propósito maior ainda estava em ação. O verdadeiro rei, o Salvador prometido, estava sendo moldado nas esperanças e nas lutas de cada um deles. Estão prontos para ouvir a voz do Senhor? Perguntou em seu coração, reconhecendo que a jornada ainda estava longe de terminar. E assim, sob a luz da recém-descoberta vitória, as esperanças de Israel cresciam, mas também a responsabilidade. O Senhor, prometendo que mesmo em meio a batalhas, estaria presente, revelou um novo grego de seu plano soberano. A saga da redenção estava apenas começando, e pequenas sementes de esperança começavam a brotar no coração de um povo que clamava por um verdadeiro rei.